Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você para juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos meditar nos versículos de 1 ao 19. Neste primeiro momento, eu lerei apenas os primeiros 3 versos. Depois nós vamos lendo os demais. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Do seguinte modo, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo e bendito nome. E eu oro, meu Deus, em favor de cada irmão, de cada filho, de cada ouvinte deste canal. Cada um que vier ouvir essa palavra, Pai, onde quer que for e quando quer que for, que esta palavra, meu Deus, venha trazer conforto, venha trazer esperança e venha trazer paz para os seus corações. Eu oro, Pai, agradecidamente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para sempre. Amém. Queridos, eu quero que vocês me acompanhem na reflexão da palavra de hoje. Semana passada, domingo passado, nós refletimos no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5. E naquele texto nós encontramos o apóstolo Pedro depois de uma noite fatídica, onde ele não consegue pegar nada. Jesus o chama e ele aceita o chamado de Jesus. Ele se mostra obediente ao chamado de Jesus. 3 anos ele caminha ao lado de Jesus. Vê Jesus fazendo coisas extraordinárias. Ele faz coisas extraordinárias. Quando chega 3 anos depois, 3 anos e meio mais ou menos, quando Jesus está encerrando o seu ministério aqui, ele está a caminho da cruz. Pedro olha para Jesus e fala assim: mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E aí vem aquele episódio de Jesus dizer: olha, antes que o galo cante essa noite, 3 vezes você vai me negar. E ele nega que conhece Jesus. Ele foge da aproximação daqueles que estavam crucificando Jesus. E o tempo passou, Jesus é crucificado. Jesus fica no esquecimento durante 3 dias e ele ressuscita. E ele começa a aparecer para um e para outro, e Pedro, ele está tão sem esperança. A vida dele parece que perdeu tanto sentido que ele esqueceu da promessa que Jesus havia feito, que ele não seria mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Pedro volta e fala assim aqui no verso 3. Vou pescar. Quando esquecemos quem somos, voltamos ao passado. Essa é a primeira lição que eu quero que você compreenda. O tema dessa mensagem hoje é: não esqueça de quem você é. Às vezes um dia você deu um passo importante na direção de Jesus. Você foi batizado, você se tornou membro ativo da igreja, você começou a evangelizar, assumiu uma classe de escola bíblica dominical, você fez parte do louvor, foi diácono da igreja, talvez você foi um pastor da igreja, mas no meio do caminho você desanimou e disse: vou voltar à velha vida, vou pescar, vou desistir da caminhada, não vou continuar aqui. E eu quero te chamar a atenção hoje.
Talvez para você que já desistiu, talvez para você que está pensando em desistir, eu quero que você pense comigo. Não esqueça de quem você é. Estes primeiros 3 versículos nos ensinam uma lição na introdução dessa mensagem muito importante. Quando nós esquecemos quem somos, nós queremos voltar ao passado. Foi isso que Pedro faz na introdução deste capítulo. Ele fala, eu vou pescar. E o interessante é que Pedro era um líder tão importante que mesmo nos fracassos ele influenciava. Os demais falaram com ele, nós também vamos com você. E eles todos voltaram para o mar. No projeto deles tudo estava acabado. Nos sonhos dele nada mais funcionaria. Nas expectativas deles não existia mais oportunidade de continuar. Talvez eu estou falando com alguém que está pensando exatamente assim, não tem jeito mais de continuar. Mas Deus trouxe você até aqui para falar para você através dessa palavra. Não esqueça de quem você é. E esse texto vai mostrar para você quem você é. A primeira lição que eu quero que você compreenda comigo, não esqueça que Jesus não desistiu de você. Veja comigo os versículos 4 a 6. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam, não. Essa resposta deles para Jesus é como se dizer assim, a vida não tem mais sentido. Não existe mais esperança. Não existe oportunidade de continuar. João continua o diálogo entre Jesus e eles. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. Eles haviam desistido. Eles haviam achado que não existia mais chance, mas o texto bíblico mostra que Jesus estava ali. Mesmo onde eles achavam que seria o local do esquecimento, do anominato, do recomeço de uma forma totalmente diferente, para esconder aquilo que eles denominavam como fracasso, como derrota. Jesus está ali para dizer, lança a rede mais uma vez. Lembra, na semana passada, Lucas capítulo 5, depois de uma noite sem nada, Jesus diz, lança a rede. Mais uma vez, Jesus está dizendo para esses homens, lançam a rede. Não esqueça que Jesus não desistiu de você. A segunda lição que eu quero compartilhar com você, não esqueça que Jesus está presente em você. Os versículos 7 e 8 nos mostram isso. Então aqueles discípulos aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Não esqueça que Jesus está presente. Quando Jesus falou com eles, lançam a rede, eles não entenderam quem era. Mas quando eles pegaram os peixes, João falou assim, é Jesus. Neste momento, a emoção de Pedro é tão grande que ele não espera o barco vir, ele vem para a praia. Pedro agora está entendendo que Jesus não desistiu dele. E eu quero dizer para você que Jesus não desistiu de você. Se tinha uma hora que Jesus poderia ter desistido, foi a hora da agonia na cruz, onde ele disse ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E a vontade do Pai era que Jesus bebesse aquele cálice. Era que Jesus enfrentasse aquela cruz. Era que Jesus passasse por toda aquela luta com um objetivo.
salvar a mim e salvar a você. Não esqueça nunca que Jesus está presente ao seu lado, junto com você. Nas horas mais amargas da vida, nos momentos mais tenebrosos, nos momentos mais escuros, onde tudo parece fracassar, Jesus estava ali com eles. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você neste momento: não esqueça quem é Jesus. Veja comigo os versículos 14 ao 9, ou 9 ao 14, melhor dizendo, né? Estou trocando aqui. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhes disse: trazei aqui alguns peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Não esqueça quem é Jesus. Qualquer outro líder não iria voltar para restaurar Pedro. Não iria voltar para ter comunhão com Pedro. Jesus volta porque Ele é Jesus, porque Ele é a esperança, porque Ele é o Salvador. Então Ele vem ao encontro deles. E Ele fala: eu quero ter comunhão com vocês. Vamos colocar a mesa, vamos partir o pão, vamos comer juntos. Esse é Jesus. É aquele que caminha conosco. Quero compartilhar com você uma quarta lição, dos versículos 15 ao 17. Não esqueça que Jesus quer te restaurar. Não esqueça que Jesus quer restaurar a sua vida. Veja comigo os versículos 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E ele continua. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Nós não podemos esquecer que Jesus quer nos restaurar. Isso é muito importante nós entendermos isso e guardarmos isso nos nossos corações. O texto mostra que Jesus, depois de ter um momento de comunhão, depois de ter alimentado, de ter compartilhado com eles, agora Jesus chega para Pedro e faz a mesma pergunta para ele 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Agora Jesus 3 vezes faz ele relembrar. Para cada vez que Pedro o negou, Jesus pergunta uma vez. Jesus está fazendo Pedro refletir sobre a sua atitude e dando a ele a oportunidade de refazer, de reconstruir a história. Isso chama-se restauração. Isso chama-se perdão. Isso chama-se nova oportunidade. É o que Jesus fez com esse servo dele, Pedro. É o que Jesus quer fazer com você nessa oportunidade. Restaurar você. Restaurar a sua história. Restaurar a sua dignidade. Restaurar as feridas que têm impedido você de caminhar.
E a quinta e última lição que eu quero compartilhar com você. Não esqueça que você foi chamado para seguir a Jesus. Pedro esqueceu isso depois de 3 anos e meio. Jesus agora está relembrando ele. Veja os versículos 18 e 19. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará aonde não quer ir. Com isso ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. O mesmo convite que Jesus fez para Pedro 3 anos e meio atrás. Volta agora. Depois da alma de Pedro restaurado, depois de entender a graça e o perdão de Jesus, depois de entender que aquele chamado de Jesus é mais importante do que qualquer outra conquista, depois de entender que ele não estava sozinho, que Jesus não ia viver ali com ele mais fisicamente, mas que ele tinha a presença de Jesus através do Espírito Santo. Pedro entendeu que ele não deveria esquecer de que ele foi chamado para seguir a Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, talvez você é do meu círculo de amizade, talvez você é da minha família, talvez você é a pessoa que eu nunca vi, talvez nunca vou ver. Mas essa palavra chegou ao seu coração para dizer para você: não esqueça que você foi chamado para seguir a Jesus. Jesus disse assim: Pedro, você vai morrer para me glorificar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o mais importante não é morrer ou viver, o mais importante é me seguir. O apóstolo Pedro entendeu isso. Você e eu também precisamos entender isso. Por isso nós nunca podemos esquecer de quem somos. Somos chamados para seguir a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.